Bom dia a todos. Nós estamos aqui com nossos irmãos gideonitas, nossos queridos irmãos aí representando alguns estados do Brasil, né? Nós temos aí o pessoal da Bahia, nós temos aqui nossos amigos do Rio de Janeiro, e nós temos também nossos amigos de Caraguatatuba. É muito bacana estar junto com vocês todos os domingos. E hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre a África, né? Muitas coisas que nós trouxemos de lá. Mas essa semana tá acontecendo muita coisa bacana aqui também, onde eu estou. Fizemos um curso para deixar de fumar, onde tivemos aí mais ou menos uma média de 15 meninas, numa clínica que é para pessoas que querem vencer a droga. Mas o cigarro lá dentro é liberado, né? Mas elas queriam uma ajuda para parar de fumar. E eu me lembrei dos cursos para deixar de fumar que a gente fazia 25 anos antes. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente quase não ouve falar no curso para deixar de fumar mais. E aí eu peguei as minhas ferramentas antigas, né, sobre esse assunto e tive a oportunidade de ir lá. Terminamos o curso na sexta-feira, como segunda até sexta. Tivemos ali alguns irmãos que falaram sobre plantas medicinais. Chamei outros irmãos que falaram sobre os 8 remédios naturais. E eu fiz as palestras aí que nós temos e fiquei muito feliz porque cerca de 12 moças pararam de fumar e querem estudo bíblico. Então, eu estarei todas as quintas-feiras lá dentro do estudo bíblico. Temos nosso projeto ali na Praça do Olaria, que é um bairro aqui nosso também, graças a Deus, na faixa aí de 20 pessoas não adventistas participando do nosso pequeno grupo todas as quintas-feiras. Mas hoje vamos falar um pouquinho ainda do projeto da África, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco aí do que aconteceu lá na África, porque as imagens falam por si, né? Isso é muito importante. Então, vamos mostrar para vocês aí um pouco sobre o que aconteceu lá na África. Eu vou falar um pouquinho sobre o acampamento jovem que eles tiveram lá. Eu, quando cheguei lá na África, eu não tinha noção de como era a igreja lá. Eu falei pouco com meu amigo, de forma que eu não fui atrás antes para saber como que as coisas eram lá. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso. Essa é uma foto que me mostrou com clareza a identidade da igreja adventista lá no Guiné-Bissau. Vocês vão perceber que é um acampamento jovem, naturalmente. Nós temos aqui cerca de 750 jovens. Nós tínhamos aqui, acho que uns 5 dos 10 pastores que que trabalham lá no campo. Eles foram para uma cidadezinha chamada Quinhamel, fica aí uns 60 quilômetros de Bissau. Também é uma parte litorânea lá, né? Nós tínhamos uma praia lá também. Nós ficava 2,5 km para chegar lá perto. Ninguém tem carro ali. E esse é o lugar onde eles se reuniam para cultuar. Então, eles tiveram toda uma logística para conseguir essas cadeiras, enfim. E todos os dias, quando eles acordavam, tinha esse culto. Depois iam tomar o que eles chamam de mata-bicho, nosso café da manhã, ou chamado pequeno almoço, por influência portuguesa, né? E depois eles tinham as atividades. Depois dessas atividades, eles tinham o almoço e à noite se reuniam novamente aqui. E aí eu tive a oportunidade de falar para eles vários assuntos, mas o que mais me impressionou é que eu perguntei: tem alguém que não seja adventista que está aqui, né? Disseram sim, tem sim. E, e aí nós fizemos, esse pastor aqui, ó, nós fizemos um trabalho aí, um apelo, né? Então a gente saiu para tirar foto. Nós fizemos um apelo para pessoas que quisessem conhecer mais a Bíblia ali, né? E nós tivemos ali alguns jovens que fizeram isso. Isso aqui eram os grupinhos durante ali o acampamento, né? Alguns jovens tocando violão, e eu aproveitei para tocar flauta junto com eles ali. Eles cantando as músicas na língua deles, nós já falamos na semana passada.
sobre uma música na língua deles. Vou colocar num outro grupo para poder espalhar isso, mas muitos tiveram acesso a isso e hoje estou repor aí. Talvez eu não tenha colocado no grupo dos gideonitas, só a música em si. E esses jovens aqui me procuraram muito tempo lá para tirar dúvidas da Bíblia. Foi muito gostoso, né? Uma outra, uma outra visão mesmo do grupo que a gente estava. E aqui já o batismo, né? Acho que eu não coloquei tanto na ordem como eu gostaria, mas enfim. Nós tivemos ali 12 meninos e meninas, né? Aceitando a Jesus. Aqui nós temos o pastor presidente, que está com azul, com uma bata azul. E aqui nós temos um meu amigo, que nós nos formamos na época, o pastor Manuel Cigarro. E entre os batizandos aqui, esse menino está de branco e verde aqui, é filho dele. E por várias vezes esse menino queria ser batizado, mas o pai dizia, não, espera mais um pouco, espera mais um pouco. E aí ele teve a decisão, ele falou assim, eu não vou falar nem para meu pai, nem não. Você vai falar para o teu pai, porque ele que vai te batizar, como que eu vou, né? E aí ele falou poucas horas antes, e naquele embalo ele pôde ser batizado pelo próprio pai. O nome dele é Snaba, né? E aqui eu conversei com cada um individualmente, dei subir para eles no momento. Foi muito legal. Então aí nós andamos 2,5 km para ir até o mar, né? E lá tem um detalhe, depende da hora, você não tem água, porque é um braço de mar. E o rio, o mar, né? Ele sobe. Então, tivemos que fazer no horário que tinha a água do mar, né? Mas voltando um pouco dessa estrutura aqui, é no momento onde nós estávamos indo para o acampamento. Um ônibus muito antigo, né? E todo lotado, né? Hoje em dia a gente não faz mais assim isso no Brasil. A gente não sai com ônibus com pessoas em pé, enfim, lá isso é normal, né? Então, é um pouco do acampamento, nós chegamos no lugar. Esse lugar do lado esquerdo aqui é onde nós cultuávamos. E esse lugar aqui, ó, onde ficou todas as barracas praticamente o tempo todo. E, e aqui é a chegada, quando eles chegaram para montar as barracas, né? E as mulheres cozinhavam desta forma, faziam um fogareiro no chão, em qualquer lugar mesmo. E essas panelas que eles têm lá são panelas para acampamento. Creio eu que é uma junção de panelas, eu não perguntei, que cada igreja teria a sua panela comprada para fazer acampamento com a sua juventude, porque são panelas enormes, né? Vocês estão vendo aqui pela proporção das mulheres que estavam trabalhando ali, né? Aqui está a minha barraca, eu comprei uma barraca lá, e um colchãozinho. E isso foi um pouco do meu sofrimento lá, porque eu gosto de dormir num colchão um pouquinho mais grosso, né? Mas foi o que eu achei ali. Mas tudo se dá um jeito, a gente conseguiu descansar lá. E minha mala que eu mandei para lá, com algumas coisas para passar ali o final de semana, né? Tem uma foto noturna deles indo pro culto, né? Assistindo o culto, então não ficou tão bom aqui a foto. Novamente estamos vendo a foto do batismo desses 12 meninos que Deus me deu a oportunidade de trabalhar com eles. Foi muito gostoso. Foram, nós pegamos um lugar a mais afastado no acampamento, colocamos as cadeiras ao redor e tivemos a oportunidade de dar todas as doutrinas para eles e eles totalmente atentos. É uma coisa impressionante o grau de interesse desses meninos, né? E tenho certeza que eles entenderam todas as nossas doutrinas com muita facilidade. Vocês estão vendo aqui um rapaz com a camisa do Brasil, né? Ele é brasileiro, pastor Vânios, ele é de BH, e ele teve, assim, um momento muito bacana com a gente lá, conversando, expondo os problemas da Guiné-Bissau, me fez entender muita coisa, ele está lá. Ele ficou em 2013 como missionário, fez teologia, não foi chamado aqui no Brasil, fez um pedido para uma associação brasileira,
foi pedido para a Associação Geral chamado AFM, que é de ajuda financeira para missionário. Contrataram ele e ele voltou para Guiné-Bissau e hoje ele é pastor lá. Ele só não é ordenado, mas ele trabalha lá como pastor, cuidando de um distrito, né? Esse moço está aqui de camisa verde, aqui, ó. Ele também é um pastor chamado Salomão, mas ele não fala nada de português nem de crioulo. Ele, ele é ganense e ele fala somente inglês, né? E a esposa dele fez amizade comigo, e a gente não conseguia quase falar nada em português, era só inglês. E ele é pago também pela Associação Geral para fazer um projeto lá com gente que fala inglês. Então você vê que tem uma diversificação muito grande, né? Foi muito bacana, então, esse período lá em que nós trabalhamos juntos. Nesses 4 dias aí, basamos 12 pessoas, né? E aí nós tivemos a oportunidade de sair do acampamento, numa quarta-feira, ir para Abissal. E quando foi na sexta-feira, dia 16 de fevereiro, nós começamos o evangelismo em Canchungo. Canchungo já era mais distante, era o lugar onde o pastor morava. Aqui é a esposa do pastor, né? Irmã Judite. Olha a máquina de lavar roupa, como que é moderna lá, né? Essa era a casa dela, do lado de cá tem um poço, a gente pegava água, enchia os baldes com poço. Vocês vão ver, em algum momento, vocês vão ver aí o poço, e ela estava lavando algumas roupas aqui. Tem algumas roupas minhas aqui que ela quis me ajudar nesse sentido, mas eu mesmo, em algum momento, o poço aqui. Eu lavei roupa lá, né? Porque, para não deixar ela sobrecarregada também. Aí, uma das camas que eles fizeram para mim, né? Então, é a cama típica deles lá. Chegando lá, eu fiz amizade com esse moço aqui, o pastor Cigata, do lado, e no meio tem o maior líder da igreja muçulmana da região, né? Ele é um homem simples, fala só crioulo, mas disse que nos receberia muito bem lá, mesmo sendo ele muçulmano. É algo muito atípico, porque os muçulmanos, eles, em muitos lugares ali próximo mesmo, né? Mauritânia, quando alguém se converte ao adventismo ou ao cristianismo, eles têm que tirar a pessoa do país para batizar fora, e se alguém está sabendo, matam essa pessoa. Mas lá o islamismo é muito tranquilo, é um pessoal muito amável, se dão bem ali, sem problema nenhum, com os cristãos. Tem várias passagens que eu passei ali com alguns muçulmanos que eles falaram muito bem, aí nós conversamos muito, né? E essa, então, é a avenida principal de Canchumbo. Foi nessa avenida que, numa rotatória lá na frente, a gente fez o evangelismo. Então, muitas pessoas passavam por aqui para fazer compras. Vamos ver que é praticamente uma feira do rolo aqui, né? Uma feira aberta e vendendo várias coisas. E esse povo, eles são muito felizes, mesmo vivendo toda essa situação, eles são muito felizes, mesmo lá em Canchumbo, né? Então você pode falar com qualquer pessoa da rua aqui, qualquer pessoa, oi, tudo bem? Posso falar com você e tal, né? É claro que às vezes você precisa de um intérprete, ou você vai falar bem devagar com eles para que eles te entendam. Eu já falava várias palavras em crioulo nessa altura, então eu já falava muita coisa, né? A Bumister, Papia, Cucami, aí a pessoa fala, eu estava perguntando para ela, né? Você podia falar um pouquinho comigo, né? Então eu já entendia muita coisa que eles falavam em crioulo. E foi bom porque eu fiz muitas amizades. Ia passando nos lugares, todo mundo, ô pastor, ô pastor, ô pastor. Então, eu aproveitei esses primeiros dias que eu fiquei uma semana lá, antes do evangelismo, entre o evangelismo de Bor e o acampamento, fiquei uma semana morando ali com o pastor para fazer amizade. Então, eu fui andando nessas ruas aí e conversava com todo mundo. E falando, olha, tal dia nós vamos começar um evangelismo, vai ser lá na Rotonda. Então, eu estava preparando eles. Mas não tinha dinheiro, não tinha situação hábil nem para fazer um folheto, para vocês terem ideia. Um folheto, né? Eu precisaria ter uma impressora. E quem tinha impressora era só em Bissau. Então, aqui não tem esse serviço. Então, a gente não tinha como
fazer um panfleto, né? Ainda só se fizesse à mão. Então, aí algumas coisas das lojas dele. E aqui, olha como o mar sumiu aqui, olha que interessante isso aqui, né? Esse aqui é o pastor, tirei uma foto meio esquisita dele aqui, mas é o pastor Nantes, também estudou comigo aqui no Brasil. E vocês vão ver que o mar está indo embora aqui, né? Tem pouquinha água aqui, ó. Só que depende da hora do dia, está lotado de água, tem hora que não tem nada de água, né? E aí, eu, gordinho aí, lavando a minha roupa aí perto do poço, né? Essa aqui são as duas. Naquela mesma foto que vocês viram, agora está cheio de água, tá vendo? Nós temos as duas filhas do pastor, a Tirsa, essa pequenininha aqui, está com 7 anos agora, e a Neide, ela está com 12 anos, né? Então eu falei para ela, vou lá no mar. Ah, também vou. A gente foi, aí demos uma caminhada e elas foram brincar nessa balança. Essa aqui é a igreja adventista lá, ó, não tem edificação nenhuma, é apenas um terreno com essa igreja. Ela não é muito grande, deve ter aí 10 metros mais ou menos por 6, 7 metros aqui. Eu não medi, né? Aqui é uma fábrica de tijolos do lado, bem do lado, um cajueiro que nós temos aqui. Não temos água e não temos luz elétrica aqui. Não sei se você tem ideia. O pastor Abreu foi fazer um culto, acho que de quarta-feira à noite, nós estávamos chegando, ou de sábado, eu não recordo. Voltando um pouquinho para a casa do pastor, né? Olha como eles comem, né? Aqui é o filho mais velho, o Zinal, e a sobrinha do pastor. A mãe dela faleceu e eles adotaram ela para cuidar dela. Isso aqui é o aniversário da Tirza, né? A Tirzinha fazia aniversário. E é interessante que lá eles não tinham nenhum dinheiro, nenhum recurso para fazer o aniversário. E falei, o que podemos comprar aqui para fazer o aniversário dela, né? E o único bolo que eu achei foi esse bolo aqui, ó. Um bolo pequeno, um bolo, aqueles furados por causa da forma, né? Aí eu comprei lá uns pães, que era o que dava para fazer, porque não tinha onde comprar, umas bolachas, um suco, e nós cantamos parabéns ali, né? Pra ela. Então, fiquei toda feliz porque algo diferente, né? Há uma farmácia chamada Catacumba, e eu achei graça, achei engraçado, eu tirei foto. E um pouco do dia a dia deles ali também, né? Aqui já é bem no comecinho dessa avenida. Eu mostrei a primeira foto lá no fundo e essa aqui. Isso aqui é uma imagem interessante também, né? Olha como que eles vendem esses animais, né? Eu passava por aí, a mulher perguntava, a mamãe se compra? Você quer comprar, né? E esses bichinhos estavam ali vivos para serem vendidos para ser de estimação, que eles têm de estimação, ou serem abatidos também. Mas é uma carne rara de se comer lá. Não é normal, nem carne de boi, nem carne de carneiro, né? Eles comem só peixe ou frango, muito raramente você vai achar. E quando acha é muito caro. Olha aquele mar todo que vocês viram quando as meninas estão no balanço. Aqui não tinha água nenhuma, eu atravessei tudo a pé, ó. Exatamente uma imagem aqui para vocês terem ideia de como seca a água, seca completamente a água. Chega a ter 5 ou 6 metros o nível do mar de mudança, às vezes em 3 ou 4 horas. É bem atípico, pelo menos aqui em Caraguá, nós temos aí uma mudança de mais ou menos, no máximo 1 metro, 1,5 metro. 1,5 metro é muito aqui. É 1,2 metro, 1,3 metro, e lá chega a ser 5 metros em alguns momentos. Então a água vai toda embora, literalmente, e depois ela volta. Vocês vão ver agora aqui, ó, no mesmo lugar que eu tirei foto. Na foto anterior, sem nada, e agora com bastante água, né? Então, é uma coisa bem atípica para nós aqui, mas parece que em alguns lugares aí na Bahia também tem essa subida e descida de maré muito forte, muito grande, né? E aqui o pessoal da igreja, logo depois do culto, esse foi um dia que eu preguei, e são os nossos irmãos de igreja que nós temos lá, ó. É impressionante, mas nós temos aqui 14 irmãos, né? Tinha algumas crianças a mais ali, mas criança mesmo. Esse aqui é o tesoureiro da escola e membro da igreja.
Nós temos aqui o Samba, que é esse rapaz aqui, o nome dele é Samba mesmo. E ele é o diretor da escola, é casado com essa mulher aqui. Eles estão se cumprimentando aqui. E ali no fundo nós tínhamos um outro irmão adulto, que nos ajudou um pouco também. Então veja que essa era a situação da igreja. Nós tínhamos aí 14 membros, basicamente, né? Esse irmão aqui, ele não era de lá, estava nos visitando. Esse casal mexe com coisa de ferro ali. E tem coisas que eu nem vou falar aqui, mas bem apáticos à igreja ali, né? Ainda que nos ajudaram bastante, mas havia ali um problema de malquerência ali entre alguns ali, né? Infelizmente, né? Existe isso. Então é isso, nós saímos do fundo ali, né, na hora que saí da igreja e íamos ali nos encontrar à noite, né, para fazer o evangelismo nesse lugar aqui. Então o evangelismo era no final daquela avenida que vocês viram, e aqui era a praça principal da cidade. Então tem uma avenida que sai para o lado direito e uma avenida que sai aqui no sentido em frente. Para o fundo e para o lado esquerdo não tem avenida, é apenas ruas normais, cheias de areia, assim, de terra, né? E nós todos os dias nós tínhamos que pegar as caixas, essas caixas não foram suficientes, tivemos que ir lá para Abissal pegar uma caixa maior, em alguma foto eu vou mostrar para vocês. E nós então montávamos, então, um projetor de vídeo aqui, então era um pneuzinho aqui, ó, e um cano. Esse pneu tinha uma entrada, a gente pegava o cano, colocava duas dessas e amarrava um lençol. Vocês vão ver depois em outra imagem. E atrás ali tinha um gerador que nós conseguimos comprar para que eles pudessem fazer o evangelismo, porque nós não temos energia elétrica à disposição aqui, né? Embora tenha fios ali, mas teria que pedir para alguém, aí o fio ficaria no meio da avenida, enfim. E aqui já é de noite, vocês estão vendo aqui, não vão ver muito bem a foto das pessoas, mas já estão vendo aqui nosso projetor montado, né? Olha quanta criança. Eu só fui entender isso depois, porque eu comecei a visitar alguns deles. Os pais, eles são muito tradicionalistas, eles são católicos, mas eles também estão relacionados ao animismo. É impressionante. O animismo é aquela religião que parece nossa Umbanda, nosso Candomblé, aqui, porque eles têm os rituais deles, mas os católicos lá, eles podem fazer todas essas cerimônias porque é tradição e então eles não têm problema nenhum de fazer essas, eles acham assim, né? Então, quando a pessoa ela é cristã, geralmente ela é católica, geralmente, né? Temos poucas igrejas evangélicas lá, somente em Canchunga, eu não vi nenhuma igreja, templo mesmo, né, se tivesse talvez escondido, mas sei que existe ali, até a Assembleia de Deus existe eu ouvi eles falando sobre isso, né? Mas eu não cheguei a ver o templo deles, nem da Universal. Mas isso aqui era o nosso encontro todas as noites, ó. Colocamos aqui numa das meias luas as cadeiras das pessoas que estavam em pé. Muitas dessas pessoas nunca ouviram falar da palavra de Deus, é a primeira vez que eles ouviram. E as crianças ficavam muito atentas, né? Muito bacana, porque você podia falar uma linguagem normal, embora, na verdade, houvesse uma tradução nesse momento, para isso, né? Para que elas entendessem, mas elas entendiam muito bem. Então, pra vocês terem uma noção, né? E aqui nós temos mais uma foto agora de dia, para vocês verem, nós colocamos duas mesinhas, o projetor de vídeo aqui. Já expliquei isso aqui, nós já tínhamos as caixas grandes aqui nesse momento, que não era mais aquelas lá, nós fomos buscar, né, como eu falei para vocês. E alguns amigos aqui, né? O tesoureiro da escola. Esse rapaz aqui, ó, está no meio, camisa vermelha, ele, por se converter ao cristianismo, né, se tornar um adventista, esse jovem, ele foi expulso da casa dos pais. E ele é um pescador, ele tem alguns trabalhos assim, né, que não ganha muito dinheiro lá. E ele falou assim, não, eu quero ir ajudar vocês.
eu quero estar ali na linha de frente, eu quero ajudar, eu quero é, participar. E assim, ele falou assim, se tiver só o que comer lá, para mim tá bom. Eu falei, então vamos embora, a gente vai dar um jeito, né? E ele foi lá, ficou com a gente, deu alguns estudos bíblicos. Ele queria pregar de noite, né? Enfim. E evangelismo não é assim, tem que ser a mesma pessoa sempre, né? Então eu dei uma participação para ele lá, para ele poder fazer o louvor. E o pastor Luiz Nanck fez um negócio lá que eles costumam fazer, que é comprar um saco de batata, todas as noites darem batatas para as crianças ali que trouxerem mais gente, alguma coisa assim. Então vocês estão vendo que um momento antes da gente iniciar, né? Estava passando um vídeo ali. Quanta criança nós temos? Nós temos aqui alguns adultos aqui no fundo. Isso aqui é uma rotatória, as pessoas passam com moto, com carro e tal. Mas ao mesmo tempo que tinha um barulho lá, eles estavam muito atentos. Foi muito bacana. Aqui um outro lado, tirei foto, quando estava ainda com bastante luz, né? E assim nós estamos pregando todas as noites. Aqui não estávamos uma noite mais cheinha ali, né? Mais na hora de cantar com eles, ou na hora da feira, não sei, né, quando eu tirei essa foto. Mas estávamos ali envolvidos. E aqui é uma visita que nós fizemos. É, essa família aqui, eles moravam muito pertinho ali. E a gente visitou eles e o pai deles não queriam que eles se batizassem. O pai e a mãe eram católicos e quando as pessoas se batizam, elas não podem mais, né, evidentemente, fazer parte desses espirituais. Eles são rituais espíritas, né? Espiritualistas, enfim. Então a gente orienta. Então eles, por uma questão de medo, literalmente medo, né? Eles têm medo que a pessoa saia do animismo e o inimigo, né? Porque eles chamam de Irã. Irã é o diabo, né? Eles chamam de Irã. O Irã persegue eles para não sair da religião. É assim que eles acreditam. E muitas pessoas morreram aí por outras denominações, né? A gente sabe, nunca aconteceu isso, porque se tornaram cristãos aí. Mas isso são histórias que eles conhecem lá muito bem, né? Que a família ficou doente, que veio praga sobre a casa, enfim, eles têm muito medo disso. Então os pais não deixam muitos filhos serem batizados. Aqui já é na igreja, né? Tem salas então, que ficam ao ar livre. E aqui é no dia do batismo. Eu queria contar um negócio para vocês importante. Nós ficamos 9 noites lá fazendo evangelismo, fazendo apelo, clamando a Deus para que as pessoas tomassem uma decisão. Na escola adventista, nós ficamos de segunda a sexta lá, e tivemos 22 alunos que se decidiram pelo batismo, mas tive que fazer um trabalho de visitar os pais, por causa dessa situação toda que eu falei. Mas nesse dia aqui, nós temos nosso primeiro batismo, no domingo, acho que no oitavo dia de evangelismo, fomos então fazer o batismo de duas meninas, né? Não, esse dia foram três meninas lá. Essas três meninas se batizaram e nós tivemos que falar com os pais autorizaram, né? E elas foram batizadas ali, bem pertinho. Aqui vocês vão ver aqui que existe a água, né? Aqui é uma ponte que eles fizeram lá. Um portinho, né? Que eles fizeram lá. Como a maré sobe muito, então isso aí tudo é cheio de água em outro horário. E aí, o que foi o diferencial foi que eu cheguei e filmei o padre se prostrando diante das imagens lá. E quando eu fiz isso, então, eu mostrei lá à noite, falei do texto bíblico, né? Para contar a história de Daniel 3. A história de Daniel 3 fala que eles não se prostraram diante da estátua, né? Que eles foram fiéis a Deus e que Deus estava procurando pessoas fiéis. Eu estou resumindo aqui, né? Porque eu repeti muitas coisas importantes sobre o que era a Bíblia, como era a Bíblia, a confiança na Bíblia, sobre os mandamentos de Deus, falei sobre o amor de Deus. Eu fiz uma série lá de evangelismo. Então, esse menino aqui, ó, esse jovem aqui, se chama Júnior, né? Ele queria se batizar no batismo do dia anterior. Isso já era uma segunda-feira, o batismo tinha sido no domingo. E ele chegou em casa e ele foi praticamente espancado por um tio dele, mas não por ir à igreja, mas porque ele brigou com o pai dele. Então ele, para descontar, espancou esse menino aqui, ó.
Ele ficou cheio de marcas perto do nariz, da boca, né? Depois talvez eu consiga mostrar para vocês uma outra imagem. E essa é a família dele. Ó. E eu pude chamar, inclusive, um outro detalhe, né? Então, eu vou lembrando aqui. Eu perguntei onde você mora, né? E aqui no Brasil a gente fala assim, eu moro na rua tal, no número tal, no bairro tal. Lá não existe isso. Lá eles moram assim, né? No meio do mato. Então não tem rua, muitas vezes, né? E ele falou assim, eu moro no bairro tal. E esse bairro tal é perto da igreja. Nossa, aquela igrejinha pequenininha que eu passei para vocês. Só que não tem ponto de referência, né? Perto do campo do Pindíngulo, foi o que ele disse. E aí nós fomos, eu e o pastor Cigar, nós demoramos 2 horas para achá-lo, porque a gente não sabia para que direção nós íamos, né? Então eu chegava, vocês conhecem o Júnior? Conhece o Júnior? Mais ou menos de uns 12, 13 anos, né? Até que depois de 2 horas alguém disse alguma coisa que, olha, fica ali atrás, assim. E nós fomos, e aí batemos na casa do vizinho dele, o Júnior não mora ali. E aí chegamos, um dia estavam torrando ali a castanha, né? O caju, e conversamos com a família toda. E eu tenho notícias hoje, graças a Deus, que toda a família está indo à igreja. E ele se batizou, ele conseguiu ser batizado no último batismo que nós fizemos lá. Então, para honra e glória de Deus, a família toda está tendo estudo bíblico, né? Tá conhecendo a Bíblia. Eu tirei essa foto para guardar. Essa moça que está do lado dela já teve contato com a Universal, já acreditava em Cristo, né? Então, ela deu muita força para ele. E parece que agora ele está dando força para que ela se batize, né? E aí, então, o outro batismo nós tivemos só com duas meninas. Fizemos a profissão de fé. Nós colocamos o chinelo no chão e nos ajoelhamos no chinelo. Vamos ver aqui embaixo, né? O pastor está com os joelhos no chinelo. E foi feito, então, um batismo com duas moças, que eram meio que vizinhas do pastor ali, então ficou mais fácil a gente conversar com os pais. E nesse momento, nós já tínhamos 5 candidatos, mas já faltava um dia para eu ir embora. Quer dizer, eu ia pregar apenas mais uma noite. Então, eu já estou falando aqui de terça-feira de manhã, e eu teria que ir embora na quarta noite, porque o meu voo era quinta-feira, às 5 da manhã. Não tinha como eu falar à noite, que não teria ninguém para me levar, não teria um transporte para ir para Bissau. Então, nós passamos essas duas meninas, né? Teve gente lá que não era adventista, que era parente delas, vieram para a festa, foi muito bacana. E foram duas menininhas assim que, desde o começo, desde o primeiro dia, estavam ali assistindo e tomavam a sua decisão, mas os pais não deixavam, mas nós fomos lá e visitamos, né? E nós temos então essa família, né? O pastor e a esposa, eu estou no meio aqui com a roupa típica. Eu tinha ganho essa roupa nessa hora, ela que me deu essa roupa nessa hora. E o pastor, né, junto com a gente. E nós estamos já pregando, o pastor me traduzia. Então, muitas vezes eu falava em português e ele falava em crioulo. E tinha hora que eu falava em crioulo e ele passava para português. E aqui, o último dia, o último batismo. Veja esse menino aqui, tá? Vocês vão ver que tem uma mancha aqui branca, né? Eu não vou ampliar muita foto, mas vocês vão ver que tem. Quem conseguir parar o vídeo aí, né? Vai ver que tem umas coisas brancas no rosto dele, que foi cicatriz aí. Cicatriz não. Agora sem o sangue, né? Mas clarinho aí que foi machucado. E nós chegamos lá, tínhamos esses irmãos aqui que iam se batizar, que nós visitamos, né? Conversamos com eles e os pais, deu tempo, né? Então nós tínhamos mais aqui, nós temos 3, 6, 8. Nós fomos batizados 10 nesse dia. E nós achávamos que ia batizar só esses 8, porque os 10 tinham confirmado, tinham feito a oficina de batismo, mas eles não chegaram nesse local a tempo, né? E nós começamos ali a fazer a profissão de fé deles, né? E depois nós oramos ali com eles, para que eles pudessem ser batizados, né? Depois que eles confirmaram a fé deles. Aqui vocês vão conseguir ver mais manchas brancas ali, quando esse moço olhou para trás. O Juninho, né? Olhou para trás. E tem mais uma história linda aqui nesse grupo, que é desse menininho aqui. Ó. Esse menino, nós fomos visitá-lo. A mãe falou assim, olha, deixa eu explicar por que nós fomos visitá-lo. Embaixo dessa camisa azul
Eu não tirei foto disso daí, porque acho que eu não tive como tirar ali na hora. Tinha duas fitas. Fitas assim, na verdade, cordão, vamos falar, um cordão, um vermelho e um preto. E isso era a proteção dele. Todos eles nascem e os pais, através das etnias, eles dão alguma coisa para pendurar no corpo, para amarrar no corpo, que é uma proteção. E, geralmente eles pegam um peixe, eles colocam deixam esse cordão num caldo de peixe, fica fedido de peixe, e o menino tem que usar isso o resto da vida. Se ele tirar, ele morre. Então são dois, porque se quebrar um, olha só a mentalidade, né? Como que eles se acreditam. Ele tem que fazer um outro e colocar, para se quebrar os dois, ele morre. É assim que eles acreditam lá. A religião do animismo ensina muito disso. Então, eu vi que ele estava com esse cordão, perguntei para ele, ele falou, é por isso mesmo, tá? Só que ele tinha que tirar. A gente não ia fazer o batismo dele sem, com esse cordão, né? Tinha que acreditar em Deus e não nessas coisas. E qual foi a minha surpresa? Que eu cheguei na casa da mãe e me falou assim, olha, quem deu foi a tia dele, eu sou contra. E se ele morrer, a culpa é do senhor. Ele falou assim para mim, né? Eu tenho fé, não vou deixar de crer no poder de Deus, mas ela jogou a responsabilidade para mim. Mas você tem que falar com a tia também. Aí ela foi ia falar com a tia. A tia ficou brava e falou assim: se ele morrer, como a minha irmã disse, a culpa é de vocês. E eu vou te falar uma coisa: eu não sou a favor, mas ele tem 10 anos, ele pode escolher. E ele ouvindo tudo isso, o menino ali firme, e eu perguntando: você quer ser batizado? Você quer tirar esse cordão? Ele falou, eu quero. Ele tinha ouvido as aulas, né? Tinha aceitado a Cristo. E eu não filmei esse momento porque eu estava ali arrumando eles, enfim. Mas no momento em que ele foi tirar, ele falou, pastor, pastor. Aí eu virei o rosto e vi ele entrando dentro da água. E ele combinou comigo que quando ele entrasse no mar, ele iria levantar a camiseta e ia arrebentar ali. E aí eu vi ele cortar os dois cordões assim, né? Jogou no mar, olhou para ele, falou, assim, estou vivo. O pastor batizou ele, e depois que o pastor batizou ele, eu vi o sorriso e a alegria dele por ter se libertado disso, né? Então, esse garotinho aqui, você pensa, né? Bem novinho, fazendo e aceitando a Jesus diante dessa pressão toda, né? Então, foi muito, muito bacana tudo isso, né? E aqui nós temos aqui, eu não vou por, deixa eu voltar aqui, não. Eu não vou pôr o áudio, né? Porque os áudios se confundem. Vamos ver se eu consigo mostrar o vídeo para vocês de momentos em que eles estavam sendo batizados, né? Então, eu pus assim 4 vídeos, porque houve vários momentos de batismo. Então, das 4 imagens ao mesmo tempo aí. Eu não coloquei o áudio, né? Mas tem alguém cantando ali uma música, né? Que Deus está contente pelo batismo deles e o pastor vai batizando um a um ali. E foi uma coisa emocionante. Nessa hora eu não aguentei. Eu fiquei muito emocionado nessa hora, porque eu fruto de um trabalho de esforço de muita gente, né? Foi o ponto mais importante ali. Nós temos uma igreja com 14 membros, né? E batizamos 15 pessoas ali. E tinha espaço para batizar muito mais. É uma pena que eu tive que sair, né? E aí eu digo que a missão da igreja, né, é fazer discípulos, né? E eu tive a alegria de ver muita gente ali renascendo para a vida espiritual, né? E, e de alguma forma, depois também trazendo novos irmãos. Então, para mim, foi uma maravilhosa experiência, não só pelo lado espiritual, de ter trabalhado para Deus, mas também ter ajudado pessoas de maneiras diversas ali. Não foi só apenas a parte espiritual, demos aulas de empreendedorismo, ensinamos eles a fazerem
o que eles tinham de recursos para poder sobreviver lá. Carne de caju, ensinei para eles sobre fazer entregas, né? Porque lá não tem essa modalidade. Trouxe muitas ideias do Brasil para eles. Tenho semanalmente conversado com eles, tenho grandes amigos. E é isso, que a gente possa entender que Deus tem um plano para mim, para a sua vida, né? Você não precisa ir para a África para ser um missionário, né? Você não precisa ter dons maravilhosos para ser um servo de Deus. Você precisa colocar nas mãos dele. E ele vai fazer o milagre, não é você. Isso não é obra do Edson, sendo ele preparado ou não. Isso é obra do Espírito Santo, né? A gente se coloca nas mãos, aceita o chamado. Muita gente falou para mim assim, antes de ir, mas você tem coragem de ir lá? Né? E eu tinha certeza que Deus estava me conduzindo, porque quando eu comprei a passagem, eu tive que comprar uma passagem que custava R$ 2.600. E se eu for pagar as coisas a prazo, eu não teria problema, né? Mas eu tinha que pagar muitas coisas naquele mês e mais essa viagem que era à vista, essa parte que era à vista, que era de Lisboa para Guiné-Bissau. E hoje a gente paga tudo com cartão de crédito, né? Falei, vou ver o que eu faço aqui. Eu orei a Deus. E aí perguntei para minha esposa, e aí? Né? Talvez a gente vai ter um probleminha aí e tal. Né? Falei, não, se Deus está te chamando, compra. Vamos lá. Meu nome é muito especial nesse sentido, de querer me apoiar, de querer, enfim. E eu comprei essa passagem. E no mesmo dia, eu ganhei o dinheiro suficiente para. É um dia normal de semana. Eu ganhei o dinheiro dessa passagem. Então, Deus estava falando para mim, eu estou indo contigo. Né? Então, quando a gente se dispõe a fazer o trabalho de Deus, a gente consegue, de uma forma muito especial, é, fazer os recursos, né? Deus abre as portas, Deus conduz, Deus protege. E eu fui para lá num país onde a febre amarela é muito forte, a malária, e uma água que muitas vezes que eu não podia tomar, tinha que comprar uma água para tomar. Comi com eles ali, né? Passei por vários riscos, mas Deus me protegeu. E se você, não que Deus podia não ter me protegido, né? Mas eu não fui preocupado se seria protegido ou não. Fui preocupado em fazer o trabalho de Deus. E aí Deus, depois de ter voltado, né, me dá a alegria de fazer mais um evangelismo aqui em Matem, mais um curso para deixar de fumar. E aí Deus vai mostrando o caminho, é isso que eu quero que você faça. Então todos nós podemos, na nossa vida, trabalharmos para Deus. E Deus está fazendo um convite para você, né? É que você use seus dons, seus talentos, né? Ou peça a Deus que Ele te dê, porque tem muito trabalho para ser feito. E muitas pessoas precisam de que você seja um instrumento das mãos de Deus, para que a sua vida possa ser uma vida de serviço e que a honra seja dada a Deus em tudo, porque eu não sou ninguém, nós seres humanos não somos ninguém, no sentido de poder, mas o poder vem de Deus e é Ele que nos dá a certeza da vitória. Então, aqui, meu recado, meu pedido a você, né, una-se nessa missão, a todos aqueles que um dia escolheram servir a Deus, porque todo verdadeiro filho de Deus nasce no seu reino como missionário. Deus tem um lugar para você, não importa a sua idade, não importa as suas limitações, não importa a sua condição financeira, Deus tem um lugar para você. E se você orar a Deus com sinceridade, pedindo que Ele te mostre qual é o caminho, o que tem que ser feito, e se colocar nas mãos dele, Deus vai te usar.
Eu não tenho dúvida disso. Deus usa você e usa mim, sem nenhum critério de amo esse ou amo aquele. Ele nos ama igual. E Deus tem feito na minha vida muitas coisas lindas e também quer fazer no seu. Basta você dizer, Senhor, eu estou disponível e me use, como Isaías falou, né? Envia-me a mim. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu, mas também não só a mim, independente de ir ou não para outro lugar. Nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, todos eles, Senhor, muitas vezes esperam que nós tenhamos uma palavra correta, uma palavra de amor, uma palavra vinda da das suas santas escrituras, para repartir, para fortalecer, para animar, para motivar, para ensinar. Que nós possamos buscar em Ti todo essa dedicação e nos colocar à disposição para o trabalho. Portanto, nós agradecemos a Ti, porque não só a mim, mas a milhares de filhos Teus nesse mundo, o Senhor tem dado esse trabalho, essa missão e essas vitórias. Proteja-nos nos bancos e continue no nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Edson, pela palavra. Serviu muito para mim. Eu estou aqui na minha casa pedindo a Deus que me ajude a fazer alguma coisa para alguém. E Deus tem me usado ainda na Missão Caleb até hoje. Até hoje estou indo visitar as pessoas que batizaram, pessoas que estão fazendo as coisas para Deus. E tem uma família que eu estou para ir ajudar, cuidar da casa, levar no banco para resolver um problema do cartão. E Deus tem me usado para isso. E esse ânimo que o pastor Edson passou para a gente, quer dizer que eu preciso fazer muito mais para levar Jesus para as pessoas. Obrigado pela mensagem maravilhosa. Amém. Edson, cada dia que você traz as suas experiências, Deus bota nos seus lábios uma frase que me marca. É você ter dito, eu não fui preocupado. Se Deus ia me proteger ou não. Eu fui porque eu queria fazer a missão que Deus tinha me dado. E ter recebido esse sinal através do dinheiro que Ele providenciou. É uma das coisas que eu peço a Deus, que me tire os medos, me tire essas ansiedades, porque o trabalhar para Deus deve ser um trabalhar assim, leve, cheio do Espírito Santo. E que Deus nos permita ver as cenas, né, como esse menininho de 10 anos. Eu fiquei emocionada aqui desse lado, vendo a firmeza de caráter que Deus estava dando a essa criança. E esse testemunho dele, ele nem sabe, né? Já está no Brasil e outros vão falar para outros e para outros. Realmente, Deus seja louvado. Que quebre tudo como esse menininho quebrou naquele simbolismo daqueles 2 cordões de nossa vida. De medo, de preocupações, de palavras que tentem mostrar que Deus não é um Deus de amor, que a gente tire isso tudo da nossa vida com o poder do Espírito Santo. Deus continue lhe abençoando. E a Amém. sua família também. Obrigado. Deus abençoe. Irmão, escreva para o escritório da Carta Missionária das Missões da, da Igreja Adventista lá nos Estados Unidos e conte essa história do menino. Isso dá uma ótima carta. É isso não, todas as outras histórias que o irmão contou.
escreva para o escritório das missões. É uma ideia. Só não sei se eles vão colocar isso no prontuário da divisão sul-americana, da divisão África Ocidental, mas é uma boa ideia, irmão. Deus seja louvado. A gente vai. Eu tenho algumas coisas começadas a serem escritas aqui e vou dar continuidade. Queridos, eu vou apenas, assim, encerrar nossa gravação de hoje, apenas podemos ficar aqui, mas porque as pessoas também, elas, quando forem assistir o vídeo, né, elas terem a disponibilidade de tempo para isso também. Mas Deus abençoe a todos. Muitas pessoas vão entrar em contato com esse vídeo. Volto a falar, né, não por mim, mas por ele. Se alguém tiver interesse de ajudar nossos pastores, nossos irmãos lá na África, você vai ter no vídeo o meu telefone, né? Eu não quero abrir aqui um Pix para que as pessoas depositem assim. É claro, se alguém quiser ser guardado, né? Enfim, não tem problema. Mas até porque eu gostaria de saber qual o objetivo da oferta para mandar para eles. Como eu tive aqui esses dias, uma moça que deu R$ 1.000 e ela falou assim, olha, eu quero que ajude as crianças da África. Eu não quero que ajude o pastor, eu não quero que ajude as crianças, que deem comida para elas. Então eu entrei em contato com uma pessoa que eu sei que é no sentido assim muito responsável com isso, e ela tem mandado fotos, né? E eu tenho dado então uma satisfação para quem doa esse dinheiro do que está sendo feito. Então, assim, o objetivo é que as pessoas lá sejam assistidas. E também, se alguém quiser mandar direto o dinheiro para lá, existe uma agência chamada Western Union, né? Não há problema nenhum, é muito melhor até para mim, porque você já pode ir em qualquer shopping, qualquer lugar que tem esses lugares, né? Fácil você achar, e eu passo o nome de alguém de lá para mandar o dinheiro ou para a missão, ou para o pastor, né? Ou para algum irmão lá, que eu sei que pode direcionar essa oferta da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a todos e que a nossa vida possa ser uma vida de serviço a Deus. Amém.